Ricardo, você está pronto? Tranquilo? Sim, professor. Muito bem. Boa noite a todos. Estamos aqui reunidos para assistir a apresentação do trabalho de conclusão de curso do aluno Ricardo Gomes Pérez Júnior, intitulado Mensuração e Análise de Tempos de Serviço em Oficina Mecânica. Fazem parte dessa banca eu, João Batista Fulano Duarte, o professor André Lunardi de Souza e o professor Mauro da Justa Cabral. Ricardo, você tem aí de 20 a 30 minutos para fazer essa apresentação. Após isso, a banca fará seus questionamentos, seu pronunciamento, e após isso, se a plateia quiser se pronunciar, também está à vontade. Depois disso, depois de todos os pronunciamentos, a gente vai se reunir em uma sala, em outra sala, para discutir a sua nota e a sua aprovação. Então, Ricardo, você pode começar a sua apresentação. Ok, obrigado, professor. Então, boa noite. Gostaria de, primeiramente, agradecer ao professor Furlan, meu orientador, a banca aqui presente, aos meus familiares e amigos aqui presentes também. Então, o título desse trabalho é Mensuração e Análise de Tempo de Serviço em Oficina Mecânica. Iniciaremos. Então, na nossa introdução, a gente fala um pouco de planejamento da produção, prazo de entrega, redução de desperdício, e de uma forma que isso se engaje. Na redução de desperdício, eu possa conseguir dar um melhor prazo de entrega para o meu cliente e controlar de uma melhor forma a minha produção. Essa é a pegada da engajada da introdução do meu trabalho. Então, planejamento da produção, a gente fala um pouco da constante mudança do planejamento, dos empecilhos que acontecem no planejamento da produção. Sobre prazo de entrega, a gente explana um pouco de prazo de entrega, de compromissos firmados com o cliente, a necessidade de a gente cumprir isso para passar uma transparência para o nosso cliente, mostrar a seriedade da empresa para com estes. E a redução de desperdício, como eu falei, para a gente conseguir dar um prazo de entrega, planejar de uma melhor forma a nossa produção. Então, inicialmente, qual a necessidade desse trabalho? Conseguir programar de uma melhor forma a produção de oficina mecânica e, como consequência, possibilitar fornecer aos clientes uma previsão de conclusão de serviço. Então, esse prazo de entrega que a gente já havia conversado anteriormente. Temos aqui nesse slide um quadro que representa a ferramenta que nós utilizamos hoje, na concessionária onde foi feito o trabalho, realizado o trabalho, é utilizada para realizar a programação de serviços agendados. Então, temos como um exemplo, hoje, o que acontece na nossa concessionária? Temos alguns tempos de serviço preconizados pela montadora que estão superdimensionados ou subdimensionados. Então, um exemplo mostrando como funciona. O programador coloca aqui uma representação que ocuparia esses espaços. Então, esses espaços são representados por meia hora de serviço. Então, como exemplo, com os tempos hoje preconizados, o programador vai colocar a representação de serviço que duraria 2 horas de serviço, começando às 8 horas da manhã e com término às 10 horas da manhã. Então, esse cliente já está com previsão de chegada na concessionária antes desse horário, logicamente. Então, damos um exemplo. 7h30 da manhã ele chega na concessionária, é atendido, faz todo o procedimento, todo o processo pedido pela montadora para iniciar o serviço. 8h30 daria início ao seu serviço na oficina mecânica. Então, vamos lá, ele está programado das 8 horas até as 10 horas. Sendo que, como alguns desses tempos são superdimensionados, neste exemplo, vamos utilizar que esse tempo real de serviço duraria apenas 1h30. Então, como ele estava programado até as 10 horas, o próximo serviço programado seria a partir das 10 horas, e aqui teria outro serviço
programado para esse técnico. Então, teríamos aqui de 9h30 até 10 horas, um tempo ocioso do meu técnico, que acaba não ocorrendo tempo ocioso, mas na programação eu deixo de enxergar esse tempo como tempo produtivo por conta do superdimensionamento de alguns tempos. Mais à frente, sobre os objetivos deste trabalho. O objetivo geral desse trabalho é definir o tempo padrão necessário para a realização de serviço, possibilitando, assim, a programação de serviço de uma oficina mecânica, visando maior aproveitamento da mão de obra. Objetivos específicos: elaborar médias de execução de tempo de cada serviço, avaliar a possibilidade de layout da oficina, como comentamos, para tentar reduzir desperdícios nesta oficina, tanto da utilização de mão de obra, como de movimentos dentro dessa oficina, estudar melhorias alcançadas com a mudança de layout, dessa proposta de mudança de layout, e apresentar os benefícios alcançados com a mensuração de tempos. Na nossa fundamentação teórica, a gente volta a explanar sobre o planejamento da produção, as ferramentas utilizadas para início de uma produção, as ferramentas que a gente utiliza no decorrer dessa produção para conseguir controlá-la, que nem sempre é algo que acontece, que começa de um jeito e termina dessa forma. Então, o planejamento é sempre constante. As ferramentas da qualidade, vem aí 5W2H, 6 Sigma, Just in Time, a gente dá uma explanada sobre essas ferramentas, que não são utilizadas de forma separadamente, então elas são sempre utilizadas de forma conjunta, para a gente conseguir um melhor layout, para conseguir fazer uma mensuração de tempos, e um pouco da cultura Toyota. E quando a gente diz cultura Toyota, não se refere àquela marca, e sim à filosofia da cultura Toyota, de melhoria contínua, de satisfação de cliente, tudo que envolve a filosofia da cultura Toyota. Então, um pouco do desenvolvimento desse trabalho, temos na primeira coluna desse quadro o serviço que foi observado, que foi mensurado, o tempo padrão preconizado pela montadora, o tempo analisado, e aqui observamos a diferença entre tempo preconizado pela montadora e tempo mensurado. Então, em cada um deles, observamos alguns com superdimensionamento de tempos. Então, aqui neste como exemplo, temos uma diferença de 0,3 horas. Neste outro, de 1 hora de serviço. Assim como temos alguns subdimensionados. Essa troca de óleo do veículo X, preconizado pela montadora um tempo de 0,5 horas. Na sua mensuração foi observado que esse serviço era executado em 0,7 horas. Então, essas diferenças de tempo para execução de serviço e o tempo preconizado pela montadora, estando em desacordo entre o tempo preconizado e o tempo real de execução, acabavam prejudicando a programação, que não poderia deixar um técnico ocioso. Então, na distribuição de serviço, a gente teria que realocar algum outro serviço, e que dificultava o controle dessa produção. E acontecia de certos momentos ter técnico ocioso, porque não tem veículo para iniciar um serviço. Então, este foi o quadro representativo da nossa diferença entre tempo padrão e tempo mensurado de serviço. Esse é um pouco do layout que a gente observou na concessionária, na oficina da concessionária, no caso. Então, inicialmente, os técnicos... inicialmente, vou apresentar esses pontos aqui. Aqui seria a recepção da concessionária. Esse aqui seria uma rua de transição. Aqui seria o pátio da concessionária. E aqui seria, propriamente dita, a oficina. Então, são representados aqui 10 boxes, onde são realizados os serviços nos veículos. Aqui se encontra o quadro de distribuição de serviço.
Nesse ponto amarelo, o local onde se realiza o apontamento técnico, que é a ferramenta utilizada para controle de início e fim de serviço. No ponto verde, o local onde eles procuram a chave dos veículos que estão presentes no pátio da concessionária. E no ponto azul, onde ele pega os materiais necessários para realizar esse serviço de revisão, de troca de óleo, seria óleo, filtro de óleo, enfim, algo que seria retirado do estoque. Então, ao iniciar o trabalho na concessionária, o técnico simplesmente recebia essa ordem de serviço e meio que escolhia. Ele não tinha algo padronizado para ele seguir. Inicialmente vou pegar o carro, depois vou me apontar ou pegar as peças no estoque, e não tinha algo oficial para que ele pudesse seguir. Então, eles faziam a gosto deles, não tinha nenhum processo. Observamos e definimos que o melhor processo seria ele receber essa ordem de serviço, realizar o apontamento, procurar a chave do veículo que estaria no pátio, no quadro de chaves, receber esses produtos necessários para a realização da revisão, da troca de óleo, deixar esses produtos no seu box, ir até o pátio, pegar o veículo, levar até o box, realizar o procedimento e depois devolver o veículo até o pátio de serviço. Então, o que temos de benefício? É uma padronização dos movimentos que ele vai seguir dentro da concessionária, dentro da oficina, e evitar que esse técnico tenha desvios de serviço. Então, a gente pode pegar ele no meio do caminho, e aí, você está indo para onde? Cobrar, de certa forma, cobrar ele o que ele está fazendo. Tendo preconizado, a gente pode cobrar a posição, o que ele está fazendo, por que ele não fez dessa forma. E seguinte. Então, foi esse layout aplicado na oficina, e esse foi o layout proposto à oficina. No slide anterior, vou voltar aqui só um instante. Nesse slide, encontramos os veículos da recepção, passariam para o pátio, depois que seguiriam para o box para a realização do serviço. Aqui temos uma barreira que impede que esses veículos do pátio da oficina passem para o pátio, e assim sucessivamente. E aqui temos algumas vias com mais de uma mão, de sentido. Então, acabamos que em alguns pontos nós temos um grande fluxo de veículos, e nesse local, principalmente, temos uma grande concentração de fluxo. Então, temos veículos vindo dessa direção para cá, da recepção ao pátio, e do pátio à recepção ou oficina. Então, aqui acontecia de muito risco de acidente. Pontos cegos aqui, a gente acabava correndo risco de acidente, de colisão entre os veículos. Então, qual foi a ideia proposta à concessionária, à gerência? Abrir uma passagem nesse local, em que pudesse esses veículos que viessem do pátio entrar por esse lado, e assim evitaria um grande fluxo, um fluxo mais intenso nessa região, e aqui somente passariam veículos que viriam da recepção para o pátio, ou da oficina para a recepção. Então, a gente reduziu esse fluxo aqui, esse congestionamento, não, como é que eu posso dizer? Esse cruzamento, e definimos algumas vias de mão única. Essa daqui passou a ser uma via de mão única, que anteriormente passava a ter duas vias, dois fluxos, um fluxo indo sentido às últimas vagas e um fluxo voltando, digamos assim. Então, teríamos sentidos únicos aqui, o que reduziria riscos de acidente e até mesmo o tempo que se ganharia em deslocar de uma vaga aqui do final do pátio para dentro da concessionária, dentro da oficina. Conseguimos. Então, um pouco dos nossos resultados. Obtivemos um maior controle da produção com esses novos tempos mensurados.
descobrimos uma capacidade reprimida nessa concessionária, nessa oficina, e com a descoberta dessa capacidade reprimida, conseguimos agendar mais veículos, mais serviços, o que representaria, teoricamente, o maior faturamento da nossa empresa, apesar de o pouco tempo de observação pós-aplicação desses tempos analisados, esse pouco tempo não nos permitiu uma análise de aumento de faturamento, de qualidade de serviço, mas está sendo implementado, foi implementado, só não obtivemos ainda os resultados, não colhemos os frutos dessa implementação. A padronização de processo, de recebimento da ordem de serviço, de apontamento, de processo de movimentação dentro da concessionária, e um pouco também da prevenção de acidentes, que foi representado pela mudança de layout da oficina e desse estudo que está sendo realizado com a possibilidade de aplicação daquele último layout apresentado para a concessionária. Não somente por conta dessa solicitação que a gente fez, essa proposta que a gente levou até a gerência, mas por outro processo de reforma que a concessionária vai fazer, já está sendo bem adiantado o processo de adaptação desse fluxo na concessionária. Essas são as referências bibliográficas utilizadas neste trabalho. Um pouco mais informações sobre mim, meu nome completo, minha graduação em Engenharia Mecânica. Deixo à disposição meu e-mail e meu telefone para quaisquer dúvidas. E agradeço pela atenção de todos, mais uma vez, a atenção da banca, do meu orientador e dos meus familiares e amigos aqui presentes. Obrigado, Ricardo, pela sua apresentação. Então, conforme o nosso protocolo, a gente passa agora para a banca fazer suas análises, seus comentários. E aí, vamos por ordem alfabética mesmo? Pode ser? Bom, professor André, por favor. Maravilha, vamos lá. Boa noite a todos, né? Primeiramente, muito obrigado aí ao Ricardo, ao professor Furlan também, pela confiança e credibilidade na leitura do seu trabalho. Tanto o trabalho quanto a apresentação do Ricardo aí bem diretas, né? Otimizando já o tempo aí, igual ele mediu lá no projeto dele, né? Mas tranquilo, vamos lá. Ricardo, tem algumas considerações fazendo no seu trabalho a nível de agregar valor, organização, para a gente, né, deixar ele mais redondo aí, com certeza, acredito que seja contribuições, mas lógico, você vai conversar com o professor Fulan, que ele passa tudo pelo aval dele, beleza? Tudo que eu falar está anotado aqui no documento, fique tranquilo que vai ser compartilhado, ok? E aí vou fazer algumas considerações, perguntar algumas coisas. Eu estou olhando para o lado porque o trabalho está numa outra tela aqui, mas nós vamos acompanhar. Vamos lá. Mensuração e análise de tempo de serviços em uma oficina mecânica. Seu título, ele fala de mensuração de tempo. Você está associado ao processo, né, mensuração de análise. Tranquilo. Quando a gente vai lendo o seu trabalho, eu venho aqui, depois eu volto aqui no resumo e na introdução. Vou começar então da resumo mesmo. Dentro do seu resumo, você fala, explica lá qual é o seu objetivo. Também aqui você usa a palavra-chave, mensuração, tempo, layout, né? Não vi aqui uma palavra-chave que talvez fosse oficina mecânica, né? Oficina, porque é o seu campo de estudo ali, né? A sua área de aplicação. Talvez agregaria valor, aumentaria seu nível de pesquisa. E aí, quando você vai vendo, né? Você chega aqui na introdução, tem umas questões de formatação, tá? Tanto no sumário, as páginas, né? Suas páginas começaram lá da primeira página, não tem página na capa, essas normativazinhas de sempre. Quando você vem aqui na sua introdução e você vem para os seus objetivos, eu vou pular logo para o objetivo, depois eu volto, só para tentar alinhar a linha de raciocínio que eu quero montar. Você vem aqui nos seus objetivos, elaborar os tempos, mas já entra aí uma questão de mudança de layout. É como se fosse uma outra proposta, né? Não que elas não andem juntas, mas entenda que o tempo é uma análise, layout é outra, são duas caracterizações, uma corrobora com a outra, pode agregar valor, mas talvez poderia entrar lá no seu título, entrar lá no... Entrou nas suas palavras-chave, layout. E aí, dentro dessa avaliação,
por exemplo, objetivo específico, né? Elaborar as medidas de tempo de execução de cada serviço. Aí você colocou assim, ó, avaliar a possibilidade de mudança de layout da oficina. E o outro é já estudar as melhorias alcançadas com a mudança de layout. Então, como que é uma probabilidade de mudança e uma coleta de resultados? Entendeu? Tipo, é meio paradoxo aí, né? Pode ser que eu vou implantar, mas depois eu vou te trazer os resultados aqui. Mas você não vai provavelmente implantar? Então, só dá uma olhada aí nos verbos, na forma de apresentação disso aí, tranquilo? E aí vem para essa questão da justificativa, né? Ela é bem sucinta, você mensura tempo, precisão nas programações estimuladas da capacidade produtiva, não está errado, precisa só falar de layout aqui também, porque o layout está virando presente aí, ele é 50% do seu objetivo. Então ele tem que vir aqui para justificativa, ele tem que vir aqui para sua introdução, tá? Na sua introdução você falou aqui de um chip, eu tinha colocado aqui, não entendi inicialmente, mas você explica depois lá embaixo, né, que é um sensor para mensurar o tempo do carro lá em ativação. Acho que você precisaria explicar porque você fala dele aqui. E aí, preparação, né, de serviço programado, se aloca um chip em um determinado tempo de execução. Só explicar o que seria esse chip aí. Mas vamos lá. Deixar umas coisas aí para o professor Mauro comentar também. Referencial teórico. No texto está citado corretamente, mas lá nas referências, tecnicamente eu posso falar que não tem 2 autores citados que estão lá. Os outros pode ser que sejam eles, mas não estão representados da forma correta, entendeu? Pelo nome, o último nome, pela forma de formatação. Então, você vai ver aqui no seu trabalho, por exemplo, Correia, tem vários aqui. Eu coloquei tudo assim, não está na referência. Pode até estar, mas na referência não está corretamente representado para ser essa pessoa que está escrito aqui. Tranquilo? Então, você precisa rever isso aí. Beleza? Tem umas frasezinhas aqui que eu não entendi, eu marquei. Aí vou entrar no seu referencial teórico. Referencial teórico, acho que você precisa dar uma organizada. Em que sentido? Vou pegar os seus tópicos aqui, vou voltar até no sumário que é mais fácil, rapidinho. Você começa seu referencial teórico falando de planejamento e controle da produção, tranquilo. Aí você fala de manutenção. A abordagem que você fez de manutenção, ela é uma abordagem industrial. É bem diferente um pouco da manutenção automotiva. Alguns pontos, poderia ser mais específico, né? Tem literatura específica. E no desenvolvimento do seu projeto, você não falou nada de manutenção, tipo lá na aplicação, lá embaixo, né? Tipo, é só um setor de manutenção. Mas, teoricamente, o que você precisava ali da manutenção, entendeu? Aí você falou de Just in Time, 6 Sigmas, Just in Time até ok, 6 Sigmas eu fiquei meio assim, Ishikawa, você não chegou, eu não vi a aplicação do Ishikawa, eu não vi um plano de ação, 5W2H, descrito, entendeu que seria um plano de ação, né? Cultura Toyota e medição do tempo, ok. Minha sugestão, tá? Eu risquei aqui. Eu tiraria a manutenção, tiraria aqui Ishikawa e 5W2H, talvez, se você aplicar ali o Ishikawa para achar esses problemas, tudo bem, mas não foi apresentado, entendeu? Então eu tiraria e colocaria estudo de layout. É fundamental, porque até mesmo a forma que você fez a análise do seu resultado em relação a layout, ele ficou muito superficial. Você precisaria de mais subsídios ali para propor uma mudança. Hoje, tipo assim, se eu pegar e perguntar assim para você, por que ficou essa proposta de layout hoje? Aí você vai falar, não, porque vai melhorar esse fluxo do carro ali, não se encontrar com outro carro naquele trânsito ali, né? Naquela região. Tranquilo, isso eu também concordo. Mas as distâncias percorridas pelos mecânicos ainda são as mesmas, entendeu? Os pontos dos elementos são os mesmos. Tecnicamente, resolveu só o trânsito, só o risco de acidente, entendeu? Mas se eu pegar ali, por exemplo, o mecânico, você também fez uma análise do box 10, deixa eu chegar lá. Eu tô meio pulando, porque foi a forma que eu analisei o trabalho e vou montando aqui a sequência, depois eu volto aqui nos pontos. Mas interessante que tá tudo marcado, eu quero que você entenda a minha lógica. Quando eu pego aqui sua figura, por exemplo, você analisou no caso mais simples. O que é o caso mais simples? É o mecânico que está no box 10, que é do lado do almoxerifado, do estoque do computador,
vai ali na vaga 1, pega um carro e volta para o box 10. Esse é o melhor caso. Agora imagine o box 5, que é o último lá do canto, ele vir pegar a ordem aqui no estoque, voltar lá com o material até o box 5, depois ir andando até a vaga 25, que é que dobrando o galpão lá do outro lado e voltando, né? E aí você pensa assim, pô, quanto tempo a mais, desgaste a mais esse cara vai ter em relação a esse processo? Você me entende? Então, por isso que eu acho que o estudo de layout ele tem que ser o melhor abordado, tanto teoricamente, quanto para justificar essas propostas, entendeu? Outro exemplo que eu vou dar aqui, que o estudo de layout ele fala isso. Você fez uma mensuração bacana dos serviços, do tempo de serviços dos carros, praticamente eu falo que 90% aqui foi, ou mais até, abaixo do serviço, o tempo, tá? Então eu acho que o tempo não seria um problema, mas com certeza cabe um estudo que você pode tornar mais eficiente. A somatória desses pequenos tempos é 1, 2 carros a mais, como você falou, que pode ser atendido depois. Só que em compensação, por exemplo, uma coisa que o estudo de layout falaria é o quê? Se você tem aqui um serviço que demora mais tempo, ou por exemplo, aqui eu vou pegar aquele segundo aqui, ó, que é a revisão do 4.000 km do carro X, que era para ser 2,4 horas e dura só 1,4 horas. Tecnicamente, você poderia estruturar um layout onde esse serviço só fosse feito no box 5 e 6, que são os mais longes. Porque os que têm o tempo mais aproximado, o cara não pode perder tempo se deslocando com o carro, levando peça, trazendo peça, entendeu? Uma outra coisa que o estudo layout mostra claramente, por exemplo, é as distâncias percorridas. É isso que a gente está falando, resumindo, é a distância percorrida. E talvez lá você chegue numa proposta aonde esses seus pontinhos de computador, não o estoque, porque é uma estrutura muito física, muito grande. Eu até sugeria propor. Isso aqui vir para o centro da oficina, entendeu? E os boxes serem ao redor. Você vai balancear, tecnicamente pensando a grosso modo, é uma balança, né? Então, eu tenho a concentração de informações no centro, distribuídas igualmente ao redor da oficina. Tudo isso são características de análise que você vê dentro do referencial teórico de estudo de layout, entendeu? Por isso que eu acho que faltou um pouquinho só de você olhar lá e pegar estudo de layout, jogar lá dentro e desenvolver, entendeu? Entenda que são sugestões de melhoria, tá? É justamente para você ter subsídio e poder trazer propostas melhores, ou até mesmo, quando você for argumentado lá, você chegar com uma ideia lá, pô, me formei, quero ser efetivado, né? Tá aqui uma proposta bacana, eles vão começar a te perguntar, e por que isso, e por que aquilo, né? E você tem argumentos de falar, não, realmente, eu estudei os caras, pô, ele estudou na literatura, ele viu que, quando eu dei a ideia que talvez o gestor lá tenha, que todo gestor tem uma ideia de mudança, os caras sempre querem mudar. E na cabeça dele, a mudança dele, você sabe argumentar e falar, não, porque assim, ó, se você fizer isso, a gente vai ter ainda esse gargalo aqui. Mas talvez dessa forma aqui que eu estou propondo, esse gargalo tenha uma incidência menor, entendeu? Gerando requisitos, tranquilo? Aí vamos lá. A metodologia, você colocou um sentido aqui, muito simples das ferramentas, das coisas, né? Você vê que processo, analisar o processo, eu acho que não precisaria ser tópicos, eu acho que daria para você fazer um apanhado de frases aí e contemplar tudo isso, né? Por exemplo, você tem um tópico falando de ferramentas, eu acredito que você não usou só o computador, né? Tudo bem que no início eu comentei isso aqui, mas que você fez a leitura pelo chip do tempo, até justifica ser só computador, mas eu, antes de ler lá e entender o que era o chip, que tem escrito mais lá pra frente isso, eu tinha comentado aqui, pô, mas como você mediu o tempo? Não foi um cronômetro, entendeu? Algum outro forma de observação, sabe? Algum checklist, um roteiro para você medir esse tempo, entendeu? Porque querendo ou não, você tem que ter uma diretriz, né? Eu não posso chegar lá livremente e falar assim, o cara vai fazer ali uma troca de junto ao mocinético, um exemplo. E aí eu vou começar a marcar o tempo agora, mas ele começou a trocar ou não? Não sei. Putz, eu não sei o que é o processo de troca. Mas tem que tirar a roda para trocar? Não sabia. Aí eu comecei a marcar depois que ele tirou a roda, entendeu? Tipo, para você ter um roteiro de organização de tomada de tempo. Eu acredito que isso deve ter, porque se você tem lá um tempo estimado pelo roteiro da concessionária, da marca, ele deve dar o passo a passo, entendeu? Então talvez esse documento seja ali uma diretriz para você estipular onde é o início do tomada de tempo e onde é o final. E aí foi um argumento que eu fiz. Será que esses tempos que foram medidos
eles estão compatíveis com esses dados feitos pela concessionária, entendeu? Porque assim, se ele fala que demora 2,4 minutos, para 2,4 horas, desculpa, para trocar aqui uma revisão de 4.000 quilômetros, vocês gastam 1,4 horas, será que o set ali, o start e o fim, foi marcado no mesmo tempo? É uma variação muito grande. E eu não sei qual é a marca, não sei qual é a oficina, tá? Não tem importância. Mas se você recebe um POP aí, um plano de operação padrão, se você recebe um procedimento já estipulado, eu acredito que os caras investiram tempo para chegar nisso aí. E geralmente quem faz isso é quem desenvolveu o carro. Então o cara sabe realmente qual é a chave que ele precisa, qual a sequência, qual a ferramenta, entendeu? Tô comentando isso, cara, só para você ver que dá para agregar valor, entendeu? Tem muitos pontos que você pode ir colocando aí. São pequenas coisinhas que vão somando ali o conteúdo do trabalho, né? Tá? Aí eu fiz alguns comentários aqui em questão de escrita, em questão de formatação, que eu acho que não é bacana ficar falando assim, não tem necessidade, por causa que acho que o ponto principal do seu trabalho, na minha concepção, é só esse análise um pouco mais aprofundada do layout, tá? Porque foi o seu resultado. Porque, na verdade, o tempo você informou, né? E aí você pegou lá no final, fez só um cálculo na conclusão, falando que tantos clientes, somaria tanto, daria um ticket médio de tanto, resultaria em tanto. Nem no desenvolvimento eu vi esse cálculo, entendeu? Esse cálculo está na conclusão. Na conclusão ele tem que estar, mas acho também que ele tinha que estar lá no desenvolvimento, né? Ele é uma repetição aqui na conclusão. Tranquilo? Reveja aí essa parte do referencial, tá? Para organizar. No mais, cara, a proposta, você trabalha na oficina hoje ainda? Você está lá dentro? Sim, Legal. professor. Legal. Então é bacana porque você está vivenciando. Veja que a literatura pode trazer muito subsídio ainda aí para você melhorar ainda mais lá o serviço, entendeu? Talvez depois você possa fazer uma análise aí que pô, vocês têm 25 vagas e só 10 elevadores, tecnicamente, né? Mais ou menos deve ser 10 boxes, deve ser 10 elevadores. Eleva a cara ali. E pode até usar o nosso duplicador de vagas lá, né? Que a gente estava fazendo. Será que é justificável ter 25 vagas para 10 boxes? Entendeu? Você chegar nesse nível de análise. Pô, se eu colocar um box a mais de análise, será que impacta? Entendeu? Se eu tirar 2 box aqui de elevador, será que impacta? Me entende? Então, Sim. você pode chegar num nível bem mais alto aí, que eu acredito que você trazendo esse referencial, essa pesquisa, tudo aquilo que a gente discutiu, né? Pô, vou ver no mercado o que o pessoal faz, vou atrás da literatura, levantamento de dados, informações daqueles que você tenha, porque vocês têm um sistema lá que traz praticamente tudo para vocês, tudo é registrado. Então é usar essas informações em prol do desenvolvimento. Dá para você evoluir muito aí, lá dentro do seu trabalho, não só com o seu trabalho aqui agora escrito, seu TCC, mas principalmente na sua posição lá como gestor à frente da oficina. Tranquilo? Ricardo, são minhas considerações, não entendam como crítica, são ideias para você alavancar aí, beleza? Professor, são minhas considerações, estão todas anotadas aqui, aí eu vou compartilhá-las, ok? Obrigado, André. São muito bem-vindas, muito certeiras, né, por sinal. Legal. Muito obrigado, aí a gente vai considerar assim. Professor Mauro, por favor. Boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao professor Fulano e o Ricardo por essa confiança aí no nosso trabalho da leitura, né? Então, vamos lá, vou fazer as considerações, lembrando que são considerações e melhorias em que eu acho que vai melhorar. Então, você vai conversar com o professor Fulano, você vai ver aí o que é ou não pertinente desses apontamentos que eu vou fazer. Então, a primeira coisa que o professor André já falou aí, bastante coisa que eu vou falar, mas primeira parte, a palavra no resumo, né? A palavra-chave, eu acho que a palavra mensuração, ela não está adequada ao teu trabalho, já que além da mensuração, tu fez a coleta de dados, tu mesclou essa informação. Então, acho que, como o professor André disse, uma oficina mecânica ou algo mais físico para, em vez de mensuração, eu acredito que seja um pouco melhor. Suas referências, elas, o professor André disse que viu 2, eu só vi 4, certo, das suas referências. Então, as outras podem estar aí, só que eu não consegui identificá-las através da bibliografia. Então, vou pular aqui também essa parte aqui, já foi comentado. A questão chamada quadro 1, isso que é besteira.
Cadê a outra coisa? Vamos lá, referencial teórico, certo? Eu achei o referencial teórico muito objetivo, certo? Então, ele poderia ter sido desenvolvido um pouco mais, principalmente nessa área de ferramentas, né? E outro ponto é que as ferramentas não estão inclusas dentro do trabalho diretamente. Elas estão ali de maneira indireta, como Chical, enfim. Então, ou se tu fez esse trabalho, apresenta ele dentro do teu texto, ou tu retira essa parte aqui, porque ficou tipo, eu fiquei na expectativa de ver as ferramentas sendo aplicadas, e no fim não vi a ferramenta, e sim só um objetivo, bem objetivo mesmo, certo? Então, esse ponto aí eu acredito que tu consegue melhorar, e até que o professor André disse, questão de layout, acho que dá realmente para ter uma grande melhoria se você colocar esse tópico no referencial. Na parte de metodologia, gostaria de ver, como eu disse, uma sugestão, qual tipo de metodologia tu usou, então tem as classificações direitinho, então seria ideal tu colocar para quando eu começar a ler essa parte de metodologia, eu entender como é que realmente funciona o teu trabalho, então já tipo alinhar minha linha do raciocínio do leitor com o trabalho. Os subtópicos da metodologia, acredito que todos podem ser removidos, inclusive eu comentei um deles aqui, eliminar o subcapítulo, pois há um capítulo apenas com uma linha, certo? Um parágrafo de uma linha. Então, junto com um texto só, dá para fazer um texto mais fluido aí da metodologia, utilizando, não separando os textos, e sim deixando todo unido, acho que fica bacana. Questão de chamar figura, isso aí agora não sei se é regra ou se é uma questão pessoal. Chamar figura depois, certo? Bem depois. Então, tu já falou, aí tu fala no quadro 3 ou no quadro 3, aí o leitor ele vai voltar lá para o quadro 3 para entender. O leitor já leu isso. Então, em teoria, quem está lendo o trabalho já sabe que essa informação está dentro do trabalho. Então, tu não precisa ficar se repetindo para não ficar um trabalho cansativo, ficar indo e voltando nessa questão de leitura. E uma curiosidade, essa curiosidade é minha, né? O portão físico, ele existe, o espaço o portão ele existe, vai mexer na estrutura, vai ter um custo adicional, vai ter que mudar alguma coisa dentro da tua oficina para receber essa entrada na parte de trás da oficina, que isso era para ficar claro, né? Então tem lá o espaço, tem o portão já ou não? Professor, existe uma grade e uma diferença entre o nivelamento do piso. Uhum. O que vai ser feito é o nivelamento do piso e a retirada dessa grade para poder ser viável esse trânsito de veículos por aquela área. Essa informação que você está me dando é bom tu colocar lá, só para dizer, o custo não vai ser um custo elevado, não tem que fazer uma obra inteira para gerar, analisar os pontos de viga, né, de coluna. Então é bom, no desvio do chão vai ter só apenas a retirada daquela parte e a colocada no portão. Eu acredito que fica até mais explicativo. Desculpa, Mauro, posso só fazer uma colocação pertinente ao que você falou? Por exemplo, se você fizer um plano de ação, isso aí é um dos itens lá do H, né? O How Much, né? O último lá do 5W2H. Então você tem material para tudo isso, falta aplicar, entendeu? Tipo, você pode fazer um plano de ação lá tranquilamente. Tranquilo, desculpa, Mauro, só. Não, tranquilo. Aí, outra coisa, quando eu estou lendo o trabalho aqui, aí tu fala lá na página 37, certo? Tá tudo anotado aqui também, não se preocupe não. Na página 37, tu fala que houve uma redução, uma capacidade reprimida de 36%, com os 10 técnicos, e 18 horas de serviços. Em quanto tempo? Em um ano, em um mês, em uma década, em um milênio, enfim. Ficou essa informação aberta. Possivelmente deve ser 18 horas por mês, né? Então, seria só botar a unidade aqui para não ficar solto aqui. Outro ponto, aí vem o mesmo questionamento, na página 38, o agendamento da capacidade de agendamento da oficina, é possível realizar 51 clientes, né? Sendo agendado 36 clientes por dia, por hora, por minuto. Então, explica, eu entendi depois que é por dia, mas na hora que eu tenho que expressar, são 51 clientes por dia. Então, tu já bota uma unidade em um determinado espaço de tempo. Então, o leitor ele consegue interpretar bem melhor essa tua
essa tua colocação. E com isso eu já levo, mesma coisa lá da questão do custo, né? Quando eu sei quantos clientes eu estou fazendo da questão do custo, então eu sei quanto é que é o custo em relação àquele período de tempo. Então ficou só como se tivesse, eu não gosto de falar essa palavra, mas se tivesse rebolado aqui a informação de forma desorganizada. Não que a informação não exista, só de forma desorganizada. Então só ajeita o texto, que esse texto que tá bacana, eu gostei bastante desse ponto. E tinha outra coisa aqui para falar. Não, acho que é só isso mesmo. Então, todas as considerações estão aqui. Tem algumas outras que não, acho também não acredito falando aqui não vai agregar nada. Então, se você dá uma olhada no arquivo que eu vou compartilhar com o professor Furlan, e que for pertinente, não for pertinente, vocês decidem aí. Então, agradeço aí novamente e volto a palavra para o professor Furlan. Obrigado, professor Mauro, também suas contribuições são relevantes, a gente vai analisar cada uma e, sem dúvida, estarão lá no trabalho final. Bom, a partir desse momento, se alguém da plateia quiser se manifestar, esteja à vontade. Consideramos 5 segundos, professor André? Já Então, passou 10 para mim. né? Então, dessa maneira, a banca vai se ausentar, a gente vai se reunir. Geralmente eu prefiro por WhatsApp, eu acho que é mais tranquilo. A gente vai fechar os microfones aqui, né, e vamos para a nossa reunião.
Bom, senhoras e senhores, retornamos aqui, depois de, aí, de um embate, né, ferrenho. A nota foi decidida em 8. Então, parabéns ao Ricardo, né, pela aprovação dele. Tem algum trabalho aí a fazer, né, a respeito da sua apresentação, do seu texto final. E aí, agradecemos aí a presença de todos, agradecemos ao professor André, ao professor Mauro, pelas excelentes, né, comentários e melhorias sugeridas ao trabalho. Contribuições. Exatamente. Às vezes falta a palavra. Tranquilo. Ricardo, você quer comentar alguma coisa? Não, somente agradecer mais uma vez à banca, ao senhor, meu orientador, e a todos presentes aqui nessa apresentação. Legal. Tá bom. Então, parabéns, né? É hora aí de dar uma relaxada, né, e aí depois voltar ao trabalho, né? Fazendo as... Como eu disse, 8 horas de descanso para começar o trabalho árduo das 72 horas para entregar o TCC. Eu começaria logo agora. Logo. Essas outras horas voltar depois. Valeu, Ricardo. Parabéns, professor Fulano. Muito obrigado. Obrigado também, André. Até mais. Obrigado. Mauro. Até sábado de manhã. Segunda de manhã, né? 7h30, né? Já volta as brancas aí. Valeu. Até mais, pessoal. Valeu, Bom dia. até mais. Até mais. Tchau.